Olá a todos, esta é mais uma semana do Memórias Online. Meu nome é Ana e vamos falar sobre interpretação e produção de textos. Uma das coisas mais importantes da interpretação na produção de textos é você saber interpretar também o seu personagem. Quando a gente cria um diálogo com o espectador, com o leitor, tanto no teatro, como no cinema, quanto na escrita de um poema ou numa narrativa, num romance, a gente tem um processo de contação. Esse processo de contação vai ser interpretado e entendido por aquele que lê ou que assiste aquilo que a gente está fazendo. E os nossos personagens, eles vão traduzir os nossos pensamentos, traduzir as nossas metáforas, estimular outras leituras, outras interpretações desse público. O que a gente quer, na verdade, é traduzir um mundo que a gente sente, que a gente entende, e colocar esse mundo traduzido à disposição do outro. Então, o grande papel, né, do texto, da narrativa e de toda essa escrita e representação é, na verdade, comunicar sentimentos. Para falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre o conatus, que é exatamente aquela sensação que as pessoas têm e tentam, desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, com interpretações filosóficas, dizer que existe alguma coisa que nos impulsiona ao movimento. O conatus seria essa coisa. O conatus está intimamente ligado ao desejo, à vontade, aquilo que nos movimenta. Eu queria chegar no Spinoza, que fala que você só se afeta, você só se movimenta naquilo ou para aquilo que você entende, que você sente ou que você tem um sentimento. E o movimento e a vida e toda essa trajetória de narrativas que a gente vai construindo, a gente sente o mundo, a gente recebe o mundo e a gente se expressa para esse mundo. A gente devolve para esse mundo um sentimento racionalizado, sentimentalizado, mas é uma comunicação. E o ser como ser, ele é social e ele tem uma permanência nessa comunicação diária e temporal, ele vai se expressando e expressando os seus sentimentos. A comunicação ela é fundamental para a própria sobrevivência da sociedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de autores, quando a gente fala de textos, quando a gente fala de leituras, o que a gente está fazendo? A gente está se conectando, né, de uma forma sensorial, perceptiva, ao mundo do outro. E vamos trazer para a gente uma série de interpretações que vão ser nossas. Essas interpretações, elas podem ter dois caminhos. Quando você lê uma coisa e você acha que você tem uma percepção sobre ela, ou quando você lê uma coisa e você não gosta porque você não se reconhece com ela. Quando a gente recebe o mundo, a gente recebe um mundo pronto. Quando a gente ouve o mundo, a gente ouve com uma ótica que a gente recebeu. Então, o que é certo, o que é errado, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que é divertimento, o que não é divertimento. Esse mundo ele é meio pré-moldado. A gente recebe ele. Só que conforme a gente vai se comunicando com esse mundo, a gente pode aceitá-lo ou a gente pode questioná-lo. Numa terceira fase, a gente pode transformá-lo. Porque daí eu vou perceber que muitas vezes o que falam que é bom para mim, não necessariamente o é.
muitas vezes eu vou perceber que aquilo que me impõe como certo, como natural, é errado. Muitas vezes eu vou olhar para uma situação cotidiana e vou falar: eu não concordo com isso, eu não quero isso para mim, para minha vida, para minha família, para minha cidade. Acho que a grande questão da convivência com esse mundo é o como a gente se interrelaciona e como a gente interpreta o mundo. E esse processo a gente pode desenvolver com exercícios de leitura e de conhecimento, que é a proposta do Memórias aqui. E hoje eu trago para vocês, né, eu trouxe essa referência, é o Chico Buarque, né, com Essa Gente, que é o último livro dele, e eu trouxe um disco que é um LP, é da minha época de adolescente, que, digamos assim, as músicas do Chico mudaram muito alguns conceitos que eu tinha. Ou, na verdade, eles começaram a construir alguns conceitos que eu carrego até hoje. Francisco Buarque de Holanda, ou Chico Buarque, nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1944, ele é músico, compositor, escritor e ator brasileiro. Ele é conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira, o MPB. Chico, ele tem mais de 80 discos, tem vários livros, e ele, desde a sua adolescência, ele escreve e faz as suas primeiras marchinhas. O Chico nasceu no Rio, mas ele veio na adolescência morar em São Paulo. E aqui ele estudou, fez seu colegial no Colégio Paulista e já começou a participar, com 17, 18 anos, de festivais. O seu primeiro conto ele foi escrito quando tinha apenas 18 anos. E em 1966, ele ganha seu primeiro festival de música. Em 69, ele se autoexilia. Só que assim, a gente precisa falar algumas coisas sobre o Chico. Chico era filho, né, de um professor, de um escritor também. Ele tinha uma família toda ligada com essas questões de educação, de arte. E ele soube aproveitar isso. Não é fundamental você ter nascido dentro de uma família de artistas ou de escritores para que você o seja. Mas ele, muitas vezes a gente nasce e a gente vai seguir outra carreira. Mas no caso do Chico, ele aproveitou um pouco essa veia familiar e se desenvolveu por aí. Mas ele tinha capacidade, talento e vontade. Ele foi atrás. Então, assim, as oportunidades que a vida ofereceram para ele as pegou. Né? Então, eu queria falar um pouco também sobre a maneira como o Chico desenvolveu a carreira dele. Conforme ele escreve, porque ele foi, assim, prioritariamente músico. Ele já escrevia, mas ele foi prioritariamente músico. Agora, o músico, o que não é, além de um escritor que musicaliza a sua escrita? Né? Ele é um escritor que usa duas formas de arte, que é a escrita e a música, para desenvolver o seu trabalho de comunicação e passar as suas ideias, o seu recado, a sua visão de mundo. Tem quem goste, tem quem não goste, na vida tudo é assim. Mas eu acho que ele, como autor, como escritor, como músico, é uma pessoa incrível e que eu devia trazer um pedacinho do trabalho para vocês. Tem uma música que eu cantava, chamada Roda Viva, quando eu tinha 15 anos. E a letra é bem atual. Eu vou ler uma estrofe. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. A gente ativa o nosso destino, mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que
moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Vou deixar no Google Classroom um exercício para vocês fazerem de interpretação dessa letra. E eu vou falar que desde a época do LP que eu mostrei para vocês, até esses livros que hoje estão saindo, Chico, ele se mantém fiel a uma coisa, ele fala sobre a questão do cotidiano, das coisas que estão acontecendo. Ele fala sobre a tragédia, a comédia, a performance da vida cotidiana. Eu vou ler um trecho também desse livro Essa Gente, para vocês verem como ele continua falando do cotidiano. Esse livro ele tem uma coisa interessante porque ele é todo escrito também com datas, né, como se fosse um diário. E tem um personagem principal, enfim. 31 de janeiro de 2019. Folheio sem ânimo a política, busco o futebol, o cinema, os classificados, mas no caminho dou com um anúncio fúnebre. Faleceu Fúvio Castelo Branco Júnior, que estudou comigo no Colégio Santo Inácio e com quem às vezes eu bebia no country. Vendi há alguns anos o título do clube. Perdi o Fúvio de vista. E com alguma melancolia, desço a ladeira até o calçadão da praia, onde o sol da manhã me pega bem de frente e bate nas fachadas espelhadas dos edifícios da orla. Como um facho de luz que se avista à distância, a feia estátua banhada a ouro continua firme na janela aberta da Rosane, com uma faixa presidencial e tudo. Hoje dou razão a Rosane quando censurava meu comportamento antissocial. Se nos tempos de Maria Clara fui autor prolífico, era sem dúvida porque, em vez de passar reto, tirava proveito de encontros fortuitos em caminhadas como esta. Nos quiosques de Ipanema, em que eu parava para tomar um coco, cada tipo com quem me entretia podia servir de inspiração para um futuro personagem. Mesmo sujeitos que nunca abriram um livro podiam de repente entrar no meu. É isso. A gente tem uma vida à nossa disposição. Os temas, eles estão aí. Então, escrever, na verdade, é olhar para fora e contar uma história. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. A atividade está lá no Google. Eu queria que vocês fizessem a atividade. É uma atividade bem interessante. Conheçam o nosso autor, entendam um pouquinho sobre o que é Conatus e como utilizar essa vontade que o Conatus nos impele para a vida, para olhar o nosso cotidiano e falar, repensar aquilo que a gente vê todo dia. Um grande beijo para vocês, tenham uma boa semana, aproveitem a nossa programação, sigam a gente no Instagram, no Facebook, cliquem aqui, deem um like no nosso canal e até semana que vem. Um beijo grande e tudo de bom!